Dos discos que vocês fizeram, são 5. 4 de estúdio e o ao vivo. O ao vivo, é. Aquele disco ao vivo é foda. Ah, lindo. É foda, foda. Eu escuto... A minha esposa, ela não gosta muito de ouvir disco ao vivo. Ela gosta das gravações de estúdio. Eu já amo disco ao vivo porque eu gosto de ver a galera cantar em cima da música. E a energia daquele disco eu acho muito foda. Mas dos discos autorais de vocês, qual é o seu disco que você tem mais orgulho de ter produzido como Selvagens à Procura de Lei? Cara, eu acho que o disco 2 foi um momento muito especial pra gente, assim. O primeiro disco, eu tenho, tipo assim, cara, na cara e na coragem e tal, ali, vivendo aquela vida dupla ainda, todo mundo na faculdade, mas vamos ali pra Recife gravar o primeiro disco da banda, vamos tentar saber o que é tocar em São Paulo. E o 2, tipo assim, cara, todo mundo largou a faculdade pra gravar o disco. Durante a gravação do disco, assim, acabou, era um mês em São Paulo, acabou ficando 2. Foi pro tudo, né? Tudo ou nada, assim, velho. E além disso, eu acho que a gente se achou muito como compositores e a ideia que eu tinha da banda desde sempre. Eu queria muito ter essa banda meio, vou dizer meio Beatles, assim, meio cafona, assim, né, velho? Mas assim, que todo mundo cante, que não tenha um frontman, né? E nem só 2, assim, pô, Los Hermanos era massa e tal, 2 caras ali, mas eu queria mais, assim, sabe? Pô, sempre achei legal os Beatles, assim, de... O Ringo Starr, todo disco canta, assim, Tem sabe? uma música. Então, nesse disco... O Nicão faz a estreia dele cantando Despedida, por exemplo. Que é um clássicozaço, né? É. E eu acho que muita coisa rolou naturalmente, assim, a gente foi se descobrindo. Tem o piano pela primeira vez. Pô, bicho, eu tenho umas músicas aqui no piano, vamos gravar. E tem 3 músicas no piano. Então, acho que é um disco que eu tenho muito carinho, velho. Vai fazer 10 anos ano que vem, 2023, velho. Pode crer. Agora, o disco Praieiro, você acha que é o mais icônico de vocês até hoje, o que as pessoas mais conhecem? Ou você acha... Ou é uma sensação só minha? Eu acho que essa sensação talvez seja música tipo Tarde Livre, né? Tarde Livre que levou a gente para um canto muito legal. Assim, ela pegou tudo que a gente estava construindo com o 2, que na época era brasileiro, e teve aquelas manifestações, aí rolou uma coisa meio assim de lançar brasileiro junto com aquilo, assim como a Maglore também, acho que lançou uma música Vamos Pra Rua na época. E na época eram manifestações assim, mas eu não consegui ver o todo, né? Olhar assim, só passando o tempo você vê onde aquilo foi dar, né? Mas eu acho que na sequência disso veio esse disco Praieiro, a gente gravando em São Paulo. Eu até lembrava, pô, bicho, eu tô sempre pensando assim, o que a gente pode fazer que é o oposto do que a gente acabou de lançar, velho. Então o disco 2 meio que no show tinha muito indie rock do primeiro disco, pá, aquela coisa meio do Órbita, quando a gente tocava em Fortaleza, no Dragão. E o disco 2... super denso, né, velho? Tipo assim, tem despedida ali e tal, mas na maioria é música no piano, Senhor Coronel, Mar Fechado, coisas meio assim, sabe? Temas sobre juventude, sobre envelhecer, mas um moleque de 20 e poucos anos cantando sobre isso. A gente ouvia muito Alucinação na época, que é todo sobre isso o tema, né? O que é o oposto disso, bicho? A gente agora morando em São Paulo, aí eu tava ouvindo muito Dorival Caymmi, Canções Praieiras. Vou roubar isso aqui, bicho. Vou pegar o praieiro aqui pra mim. E a gente tentar transformar aquela casa que a gente tava morando junto nessa casa, a nossa fortaleza aqui, literalmente. Então, E ele tem essa energia, né? total, bicho. Então, vamos fazer música, fazer a galera dançar no show dos Selvagens, que não existia isso na época. Tipo, 2 de fevereiro, uma música super dançante. Adoro. O Daft Punk tinha acabado de lançar o último disco deles, né? Esqueci o nome do disco agora, mas enfim. E a gente tava ouvindo tudo isso, e muita coisa, Alceu Valença, os reggaes do Gilberto Gil, cara, e acabou virando esse disco, assim, lindo, e Tarde Livre sendo esse carro-chefe, assim, que abriu muitas portas. Foi o que a gente gravou no Bem Por Aí. Exatamente, foi aquela época. E é porque eu tenho a sensação que eu não sei porquê, esse disco daqui, eu tenho a sensação, fazendo um paralelo ao Los Hermanos, Sim. Eu encaro ele como Ventura. Pode crer. Saca? Tipo, esse disco, pra mim, é o Ventura do Los Hermanos. Sim. E o 2 é o 2 deles, né? O bloco deu sozinho. Esse é o paralelo que eu sinto ouvindo os 2 discos. E é engraçado, macho. E eu sinto que o último como o 4 também. Que é um disco mais pra dentro, assim, uma coisa mais introspectiva. Sim. Eu tenho consciência que vocês não fizeram isso, até porque não tem nada a ver o Praieiro, assim, com Ventura. São bandas distintas, com personalidades diferentes. Eu só tô fazendo um paralelo de sensação de o momento da carreira. Do momento da carreira, me parece de maturidade similar, assim, sacou? Eu acho que o Praieiro... Cara, a gente conquistou muita coisa com ele, assim. Eu digo, a turnê do Praieiro... Quase que a gente repetiu isso com o Paraíso, mas não rolou pela pandemia. Mas, assim, a turnê do Praieiro foi uma coisa louca, brother. Tocou pra caralho, né? De rodar muito. A gente
A gente foi pra Moscou, bicho, na Copa do Mundo, tocar lá. A gente teve os primeiros shows fora do país, assim e tal. Argentina, vocês gravaram um clipe lá, né? Buenos Aires e Moscou. Mas, enfim, rodamos muito, tocamos muito. Fizemos, tipo, os maiores shows da gente, Réveillon e tal, essa coisa toda. Foi a época, foi logo depois também veio a turnê, né? A gravação do ao vivo, né? Foi com... A gente lançou uns singles depois, que tipo, Gostar Só Dela, a música que a gente gravou pro Praieiro. Que ficou depois. Que não rolou, assim, a versão que a gente fez. Tava meio samba rock, assim, a gente... Talvez um dia a gente solte essa versão. Super engraçado, assim, vai ouvir hoje em dia. Aí a gente transformou numa música meio indie rock, chamou o Yuri Kalil pra produzir. Primeira vez que a gente fez uma parada com ele. Com as canções autorais da gente, pelo menos. E depois de Gostar Só Dela, Solidão Me Levou, que é do Rafa, né? A gente fez o nosso ao vivo. Foda.